Boa noite, estamos aqui para começar mais uma live do Delas. Hoje o Delas é com deles. Brincadeira, hoje é o Delas. Então vamos esperar um minutinho para começar, para todo mundo se conectar. O pessoal vai fazendo contato aí com os amigos, com os parentes, para todo mundo estar ativo, que hoje é o papo deles. Estamos aqui com o Gustavão, Jorjão. Preparado, Jorjão? Preparado. Bom, glória. E aí, Vai ser gordinho? benção, vai ser Vai benção. ser benção? Então vamos aí, gente. Canta uma Vamos música. vamos entrando. Hoje não tem música. Hoje não tem ninguém esse vídeo. Não vai ter música hoje. Canta aí, mano. Hoje Canta aí, Rodrigo. Canta. Música. só bate-papo. O que você acha de a gente cantar uma música agora? O que você acha? Boa. Boa. Puxa aí, mano. Puxa. Ô, glória. E aí, Jorjão? Vamos aí, gente. Vamos conectando aí todo mundo. Avisa os parentes, avisa os amigos, que hoje o papo aqui é bom, hein? Vamos falar aqui de paternidade. Então vamos agitar aí. Deixa eu mandar aqui todo mundo conectar, que eu mando aqui para todo mundo. Hã? Eu tô colocando aqui qualquer um. Estranho. Uhum. Mas tá dizendo que você entrou. Ah, tá. Ah, é Erika Rodrigo. Vai junto. Vamos, gente, vamos. Quando todo mundo A conectando Nath aí pra e gente Sérgio começar. chegou. Jorge Cristão Feliz também. Esperar só mais um pouquinho, gente, pra gente dar início aí à nossa live de hoje. O delas, que na verdade hoje é deles. Vamos arrebentar, gente. Vamos, pra glória de Deus, né, Jornal? Não, calma, cara. E aí, gordinho? Animado? Vai, Na paz? certinho. Vamos que vamos. Vai chorar? Hã? Vai chorar? Pode? Pode? Pô, cadê o lencinho aí? Não Cadê deram o o lencinho aqui lencinho, não, hein? Se chorar, eu vou ter que limpar com a camisa aqui no meio da live. Deixa eu pegar um assim. Pra cá? Banheiro. É, Natália, eu apresentando. Sobrou pra mim, Natália. Sobrou pra mim. Hoje o dele sobrou pra mim. Você tem essa voz bonita, né? Então, de locutor. Vai ser top. Ó. Ó, a Letícia já entrou, Gustavo. Eu ia falar dela agora, falei, cara, cadê Letícia? Letícia já entrou, Gustavo. Letícia, quero falar aqui Rede Nacional, Rede Globo, TV, Bye. É, Que eu amo a sua vida. olha, momento romântico antes de começar a live. Minha amada, minha amada. Que isso, hein? Tem que mostrar isso aí, gente. Tem que mostrar o make-up Gente, aí. vocês verem, assistirem os bastidores aqui, Os bastidores é uma benção. é uma bênção, só Jesus. Muito engraçado. Eles hoje lá vão ver o que eu faço. Com Ver o licença. que eu faço. Agora eu Patrocínio. Patrocínio já é isso aqui não. Aqui. Tá aberto. Vamos começar, gente? Vamos. Te amo. Amo vocês, Letícia. A Letícia tá. Então vamos começar, gente. Mais uma vez, boa noite. Vamos dar início aí à nossa live. Com a glória do Senhor. Tentando aí alcançar vidas para o nosso Deus. Vamos lá, gente? Então, recapitulando, hoje
nosso amigo Gustavo, nosso amigo Jorge Magno, vão estar contando aqui pra gente um pouco de paternidade, da vida deles, um como pai e o outro como filho, para somar aí nas nossas vidas. Vamos lá. Gustavo, fala um pouquinho de você pra gente, o pessoal de casa te conhecer. Fala um pouquinho. Amém, então. Sou o Gustavo, casado com Letícia Rossoni, que está aí na live, nos assistindo. Dizer que ama a vida dela. Sou, como fui noticiado, né? Sou bacharel em Direito. Hoje, minha profissão, estou na vigilância. E sou um filho, né? Que passou por algumas situações que essas situações me levaram hoje a estar aqui dando esse testemunho, né? Que possa edificar a vida de vocês, que possa acrescentar em algumas pessoas que talvez estejam passando ou passaram e não superaram aquilo que eu já passei, né? E apesar, então é isso, né? E você, Jorge Magno? Eu sou Jorge Magno da Edneia. Eu sou o pai, né? Eu vim aqui com uma história assim um pouco assim meio que triste, mas porém uma coisa que eu quero assim anunciar para todos é que não percam a fé, né? Amém. Então eu saindo, contando um pouquinho da história, eu saí de uma festa familiar e no meio do caminho se houve um acidente, né? Como já foi relatado, e nesse acidente eu perdi meu filho, chamado Mateus, e um sobrinho chamado Gustavo. Então eu queria assim relatar para o povo que tem passado por isso, achando que não tem solução, mas tem solução. Não perca a fé. Não permita que perca a sua fé. Então isso que tem me mantido assim de pé, tenho crido cada vez mais, um dia após o outro. Amém. Então, Gustavo, vou começar contigo. Amém. Você foi adolescente, criança, cresceu sem a presença do seu pai, né? Que Sim. hoje é a realidade de muitas famílias. Sim. Tem muitas crianças que começam ou só com o pai, ou só com a mãe. Muitas das vezes cresce até sem os dois. Sim. Você cresceu sem o teu pai do teu lado. Em que época isso mais fica evidente para você? A falta que ele fez ao teu lado? O que dificultou o seu crescimento? Não, então, a falta de um pai na vida de uma criança, ela pode ser evidenciada de vários fatores. Normalmente, o que mais acontece... Hã? Vai decorar esse Não. Brincando. Não. Pior que não, pior que... A resposta Se eu falar, você me bate, Érica. Mas assim, eu acredito que são vários fatores, eu estava até pensando nisso. E o fator maior que existe é uma briga conjugal, onde um homem, ele, por alguns motivos, ele não se relaciona, não consegue mais se relacionar com o seu cônjuge, e aí ele resolve se separar. Só que ele continua amando os filhos, ele continua tendo relacionamento com os filhos, apesar de não conseguir mais conviver com o cônjuge. Então esse é um dos fatores. E nessa situação, uma situação ruim, mas a criança ainda consegue ter o contato com... Mas no teu caso, teu pai continuou te dando apoio? Aí eu vou chegar no meu caso. E aí existe o fator do pai morrer, existe o fator de a mãe morrer. E também existe o meu caso. O meu caso foi que, no início, a história que me chegou foi que meu pai não queria ter contato comigo. Né? Ele não queria. Não, ele partia dele não querer ter contato comigo. Mas ele chegou alguma vez e falou isso pra você? Então, ou isso foi informação que tua mãe passou pra você? Então, a princípio era uma informação que minha mãe tinha me passado. E aí com 10 anos eu fui buscá-lo. Fui até ele, você? da minha avó. E aí quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu parti para encontrar, fiquei o dia todo na casa da minha avó para esperar ele chegar do trabalho e me encontrar. Quando ele chegou do trabalho, que minha avó foi até o quintal, eu lembro até hoje, na metade do quintal, e falou com ele. Falou... Então, minha avó falou com ele, bastidores, ó. E minha avó falou com ele, ó, teu filho tá lá dentro e ele quer falar com você, ele quer te conhecer.
Quando ele escutou isso, eu não consegui ver ele, eu ainda não tenho a imagem dele, mas eu vi ele dando a minha volta e indo embora. Falou, não quero falar com ele. E foi Você tinha embora. quantos anos mesmo? 10, 12 anos. Então, assim, ali eu vi que ratificava aquilo que minha mãe comentou, né? Realmente houve um desinteresse dele. E naquele momento eu também estava vivendo uma situação, né, lá em casa que contribuiu um pouco para algumas atitudes que eu tomei depois disso. E hoje, como é que você consegue? Fala com ele, encontra ele? Então, eu comentei até ontem, ontem eu estava com nosso apóstolo lá, né, e eu comentei que Deus ele tem tocado no meu coração, porque eu já liberei o perdão, eu reconheço que Glória a Deus. eu consigo, sabe, falar de boa, consigo. E Deus tem me incomodado, eu quero achar ele para falar com ele que eu libero o perdão na vida dele, que eu, independente do que tenha acontecido, eu não sei o que fez ele não querer ter esse Você contato tem isso comigo. preso dentro de você ainda, né? Pra Não, falar não é preso não, Não, eu até quero ter, às vezes até a minha rotina, foi o que foi falado, o pastor até falou comigo, Gustavo, às vezes a gente racionaliza aquilo que a atitude que a gente quer tomar e não acaba não tomando ela. Foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu quero conhecer eu quero ir até ele falar que eu perdoo ele. Só que na correria do dia a dia tem negócio de gay, tu faz, aí tu fala, não, depois eu vou e acaba não tomando. Só que aí ontem eu falei, não, peraí. Até ajudando na questão da live também, que me acrescentou, eu falei, não, eu vou até ele e vou expressar isso pra ele. Por quê? Isso acaba liberando também a vida dele, eu creio que liberando talvez algo que possa estar prendendo ele ou eu. Mas até você tomar essa decisão de liberar o perdão para ele, no momento tu sentiu raiva dele? Ah, senti. Antigamente eu entrei pra academia, gente, pra malhar, pra ficar forte pra bater nele. É mesmo? Teve uma academia, eu tinha isso. Não era tem brincadeira, que... não. Eu tinha isso, né? Porque as histórias não foram histórias só disso, mas histórias de agressão, né? Eu lembro que minha mãe contou que ele batia na barriga dela pra mim abortar. Então, assim, eram histórias de agressão que eu tinha isso, eu falei, não, eu vou ter que malhar pra bater nesse cara também. E isso foi coisas que me marcaram, né? Que me marcou muito a minha infância. Eu sempre fui tido como um garoto com um coração muito grande. Só que o inimigo ele usou isso para quebrar esse meu coração e colocar ódio nesse coração tão grande. Talvez não seja tão grande pelo ódio que ele tinha colocado, que graças a Deus foi desfeito. Nesse tempo aí de ódio, né? De vontade de bater, enfim. Você já frequentava a igreja? Você não era evangélico? Não, eu fui nascido e criado num berço evangélico. Eu fui nascido e criado na Batista de Moça Bonita, PIB de Moça Bonita, aquela lá em Padre Miguel. Minha avó sempre foi diácona, sempre exercia a fé dela, a gente via, ela sempre estava na igreja todo domingo. Meus avós, né, meu avô também. Meu avô eu sempre peguei, toda vez que eu pegava ele estava sentado no quartinho dele lendo a Bíblia. Eu sempre nasci com isso. Só que o problema é que eu tenho até hoje uma passagem, quando eu peguei a Bíblia, uma passagem que evidenciou muito na minha vida foi: acaso se teu pai e tua mãe se te abandonar, todavia eu não te abandonarei. Só que naquele momento eu não conseguia entender essa passagem e falava, Senhor, por que eu fui abandonado? A raiva era maior, né? Por quê? Mas por que eu? Por quê? Por que que essa situação acontece na minha vida? Por que que... E assim, consequentemente, depois minha mãe também conheceu, né? Não sei se vai entrar isso. Daqui a pouco a gente vai chegar um pouquinho mais à frente disso. Mas assim, aconteciam também outras coisas e assim eu me perguntava por quê. E eu lembro que minha avó ela viajava, né? Ela fazia as convenções, que a Batista tem convenção todo ano, vai-se para a convenção. E aí eu acabei até viajando no Brasil por causa disso. Parabéns, Fábio, obrigado. E assim, eu lembro que eu ia no ônibus, eu sentava lá atrás e chorava e sozinho no meu canto e eu falava, Senhor, por quê? Por que que eu sou abandonado? Por que que isso acontece na minha vida? E eu questionava esse Deus e eu acabei trazendo essa raiva para esse Deus. Eu acabei trazendo... Eu falei, esse Deus que eles servem tanto, ele faz com todo mundo, mas não faz comigo.
Ele também deve ter me abandonado, ele também não deve me amar. Como sempre, Deus sendo para-raio. Ele é o para-raio, sempre levando ele é o a culpa Amém. Ele é dos o nossos para-raio. erros aqui na terra, né? Ele sempre a gente não consegue distinguir. E nesse momento, Deus, ele hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que ele coloca, como a Bíblia fala, né? Eu coloco o bem e o mal diante de ti. E aí cabe você escolher se você vai agir na dificuldade pelo bem ou pelo mal. Eu resolvi usar como desculpa essa situação na minha vida para escolher o mal. Às vezes as nossas dificuldades a gente não entende no começo, né? Mas hoje eu creio que a tua dificuldade, e hoje você vai conseguir edificar bastante gente com isso. Amém. Porque como você falou, né, que você teve raiva do teu pai no começo, Sim. muita gente pode ter a mesma raiva. Sim, E vai ver em ti o que Deus fez na tua vida, o que Deus mudou teu coração. é verdade. Então, tua raiva, tua E assim, falta da tua parentela dentro de casa do teu pai, Eu acho, Rodrigo, que Vai. a raiva, não quero te cortar, desculpa, Não, me pode cortar. Mas assim, a raiva, gente, ela traz coisas, não sei se também já pode falar. pode outras falar, coisas. meu. Aqui você Então, pode falar tudo, A cara. raiva, ela me levou por caminhos que não, hoje as pessoas olham e falam, mentira que tu já passou por isso. Eu posso contar porque eu já comentei com meu sogro e quando eu fui casar com a Letícia, Gente, pra quem não sabe, o Jorge Magno é sogro é meu sogro, do Gustavo. meu amado sogro. É o Glória. Aí o que acontece? Quando eu fui casar com a Letícia, eu lembro como se fosse hoje, eu chamei ela no canto, no quintal assim lá do Batã. Chamou no canto? Chamei no canto. História é essa, Canto Jorge? do quintal. Chamei no canto do quintal, gente. Aí chamei ela na chinte e falei, Letícia, olha só. Aí ela ficou assustada. Ela, o que foi, Gustavo? Aí eu, Letícia, eu quero que você saiba com quem você está casando. Né? Depois eu também dei esse testemunho lá na nossa igreja. Só um minuto. Ih, tava ouvindo, pessoal? Não? Então, assim, eu dei esse testemunho também lá na igreja, o meu testemunho para a igreja, mas ela tinha noção, mas assim, eu quis deixar bem claro para ela entender com quem ela iria casar, quem eu já tinha passado, porque eu sabia que alguém poderia usar o meu passado para tentar abalar nosso relacionamento, né? Então eu fui e falei com ela, falei, Letícia, por mais que as pessoas olhem e falem que é mentira, mas eu já passei por drogas, eu já passei por dificuldades, eu já passei por até venda, até quase ir entrar em meio de tráfico, quase fazer muitas coisas, eu já passei por isso. E a raiva me levou para isso. A raiva, um menino que tinha tudo para ser um menino estudioso, um menino que eu passei, quando pequeno, já passei por duplar, eu tinha um estudo muito grande, mas a raiva me levou por outro caminho. Deus me deu o estudo e me deu assim, falou, ó, você tem a opção de superar ou a opção de você se afundar nessa raiva. E naquele momento eu me escolhi me afundar nessa raiva. Então eu falei com ela, falei, Letícia, dela, e eu achei interessante e muito engraçada a atitude dela. Ela falou, poxa, Gustavo, eu pensei que tu ia falar que tu tinha me traído. É isso aí? Aí eu falei, caraca, é com essa mulher que eu tô casando, é essa mulher que eu tenho que casar mesmo. Porque, e graças a Deus, né, ninguém nunca usou isso, mas eu achei melhor falar. Então, assim, a raiva, ela me fez me levar nesses caminhos, né? Eu lembro que uma vez eu tava com meu primo numa situação dessa, e eu queria, e quando você tá com raiva, você quer fugir do seu mundo. Você quer viver uma outra realidade, né? E aí eu chegava pro meu primo e falei, caraca, eu sempre fui criado, como eu falei, em berço evangélico, eu nunca me envolvi muito com o mundo. O meu primo, ele já era muito mais solto, né? E eu falei, caraca, mano, o que a gente podia fazer, né, mano? Meu primo também passava umas dificuldades dele, né? Eu falava, o que a gente podia fazer para sair dessa realidade? Ele falou, pô, cara, tem um tal de cloroforme aí, lá em Brasília, né, que meu tio é de Brasília, tem um tal de cloroforme lá em Brasília, que aqui é chamado de loló, que faz você sair da tua realidade, faz você sair daquela situação. Falei, poxa, cara, então eu tenho que me envolver com essa parada, porque eu não aguento mais viver a vida que eu tava vivendo. E aí foi quando eu conheci
A E velha solução momentânea. a velha solução momentânea. Momentânea que tu entra, difícil de sair. E olha como Satanás é. Eu nunca tinha entrado na favela. Eu moro relativamente, né? Perto, não tão perto da Vintém assim, mas andando dá pra ir tranquilo. E assim, eu nunca tinha entrado na Vintém. Eu nunca tinha... E lá tem essa situação que essa droga, ela só é vendida numa boca específica. Certo. Né? A gente chama assim vulgarmente de boca, num lugar específico. E quando eu falei, quando a gente conheceu isso, eu falei, eu vou lá buscar. E Satanás me levou na boca específica, que é da, né, boca tal, que vendia a tal situação. E eu fui, comprei, usei e não conseguia sair da minha realidade. E aí fui usando mais e mais e mais e mais. Aí você vê, né? O que uma escolha, né? O que uma falta de um pai, até mesmo de uma mãe, causa um transtorno na vida de uma pessoa que, afinal de contas, ela não tinha culpa de nada. Ela só nasceu, era só um filho que não pediu, né? Como popularmente fala, não pediu para nascer, né? E o transtorno que causou na vida dele. Glória a Deus que Deus conseguiu entrar no coração dele e hoje em dia mudou, né? Mudou esse caminho. Mudou muito, tem Glória 13 a anos Deus. que esse caminho, assim, Mudou. 13 anos, graças a Deus, que Que mudou a tua história, tava fazendo né? o cálculo, graças a Deus, 13 anos que Deus mudou a minha história, assim, sem precisar passar porque assim, eu comecei com ela, mas a Bíblia é bem certa, né? Um abismo chama o outro. E chegou num ponto que eu já estava realmente, fica vegetando, porque essa droga ela é sintética e ela acaba com o teu neurônio. Eu chegou num ponto que eu tava com a boca aberta, né? Igual um lerdão. E num belo dia esses amigos... Tem como rir. Tem como rir. O papo aqui é sério, mas esse doidão tem que dele descontrair. tem que rir. Tem que descontrair. Mas assim, esses amigos, aí dessa veio pra pior. Ali foi o momento meu mais difícil da minha vida. Dessa veio a cocaína. E na cocaína foi pesado. Eu tava fazendo curso pra sargento. Isso tudo por causa da raiva do teu pai. Te levava a isso tudo. Não vou botar raiva não. Isso tudo porque eu fui fraco. Eu fui fraco e botei isso como desculpa. Uma válvula de escape. Você tem a opção. Você que hoje está passando por essa dificuldade, você que está passando uma dificuldade na tua vida, eu quero te dizer, você tem a opção sim. Deus ele não mente. Você tem a opção de escolher o bem ou o mal. Se você escolher o mal, você está escolhendo por causa de você. Eu escolhi o mal, eu escolhi. Então assim, você pode hoje escolher o bem, você pode hoje se voltar para Deus e acreditar que Ele pode mudar a tua história como Ele mudou a minha história, como Ele mudou a minha vida, né? E assim... E tua mãe sabia disso tudo? Não, então, aí eu tava fazendo esse curso aí eu já tava no ensino médio, eu comecei com 12 anos, com Loló Você usou droga com 12 anos? Com 14 anos. 14 anos. Com 14 anos. E aí com 15 eu já estava pro ensino médio e querendo fazer curso para sargento e eu sempre quis ser policial também e queria fazer na verdade para oficial da PM. Só que o que acontece? O inimigo quando você escolhe esse caminho, os seus sonhos são mortos, né? E você mesmo mata os seus sonhos. Então eu comecei a matar meus sonhos. Minha mãe estava pagando um curso para mim lá em Bangu, né? E aí eu comecei a pegar o dinheiro desse curso e ir para a linha do trem ali da Vintém e usar a droga. Então assim, eu pegava um dinheiro alto e me envolvia com aquilo. Então assim, eu ficava o dia todo do curso usando. O dia todo cheirando, o dia todo fazendo. E assim, foi chegando cada nível maior. Como eu falei, minha avó ela cuidava da convenção, da viagem da igreja. Eu cheguei a roubar o dinheiro que ela fazia na viagem da igreja, que ela guardava em casa, eu cheguei a roubar para usar também. Jorge Magno, sabia disso tudo? E numa dessa que ela foi pegar, numa dessa que ela pegou essa coisa, numa dessa que eu peguei esse dinheiro dela, aí eu já estava num nível muito alto. Eu já estava uma semana, né? E é bom fazer um adendo. Nesse tempo, minha mãe ela saiu da Batista, né? Porque
que ela tinha se separado, e ela entrou na comunidade evangélica cristã em Padre Miguel, que é a igreja que eu tô hoje. Nessa igreja, a gente conheceu algumas pessoas que foram atrás da gente. Nesse momento foi primordial, porque eles ficaram o tempo todo em cima de mim, e ia atrás de mim, e minha mãe fazia questão de, mesmo às vezes eu cheirado, estar na igreja. Às vezes eu usava a droga no meu banheiro e estava lá no domingo na igreja, e o pessoal via, o pessoal, Gustavo, tu tá trincado, né? Porque esse rosto aqui era um rosto totalmente diferente, era um rosto sério, fechado, sabe, endemoniado. E o pessoal via, e algumas pessoas se identificavam. Um desses era o Bruno, na época meu discipulador. Ele me ajudou bastante nessa situação, ele percebeu, né? E aí acho que ele também o pessoal já foi tratando, né, com a minha mãe. Mas chegou um ponto, não foi a última vez que aconteceu, foi quando eu já estava uma semana sem dormir, eu estava num nível muito alto, eu tinha fechado quase que uma carga, né? Isso você já estava na cocaína? Na cocaína. Tinha fechado quase que uma carga, chegava na escola com o nariz escorrendo, porque eles botam muito pó royal, né? Então depois que você usa aquilo, o teu nariz começa a escorrer o negócio. Eu já estava chegando no nível que eu andava na rua assim, sabe, esquizofrênico. Vulto já. Já vendo vulto, já vendo coisas. Vendo vulto não, vendo o diabo. Vendo Satanás. Nessas horas ele tá... E Satanás conversou comigo quando eu... Acredito. A primeira vez que eu cheirei, o inimigo, eu tava na porta da janela, né? Eu falei assim, aonde eu tô entrando? Em que nível eu tô entrando por causa de uma coisa na minha vida? E Satanás falou, aí eu ouvi uma voz assim, ali, quem tá ali? Aí falou o nome do demônio, eu não lembro agora. Ali quem tá ali é o Gustavo que tá ali. Aí eu olhei assim, quem tá falando? Aí ele, vamos matar ele agora. Aí o outro demônio, o chefe, né, falou assim, não vamos matar ele agora não. Vamos deixar tocar a situação. Não vamos matar ele agora não. Aí eu saí correndo, invadi o quarto que tava o meu primo, tendo relação com a minha prima hoje. Aí eu falei, eu ouvi demônio falando comigo, não sei o quê. Mas assim, uns podem pensar, é só alucinação. Não era, porque era a primeira vez que tinha usado, então não ia chegar nesse ponto de alucinação. Eu creio que foi espiritual naquele momento. Satanás falando comigo e Deus me dando livramento, não deixando ele tocar na minha vida. Toca em tudo, menos na vida dele. E assim foi comigo. E voltando, né? Nessa semana eu estava uma semana sem dormir, usando desesperadamente. E ela tira teu sono, a cocaína tira teu sono. Você não consegue dormir. E eu fiquei quase que uma semana sem dormir. E aí eu já estava no nível que eu ia morrer, né? E foi quando eu peguei a mochila da minha avó com o dinheiro dela, e meu tio tinha acabado de chegar de Brasília, meu tio é policial. Só uma pergunta, tu trabalhava nessa época não, né? Que tinha 14 não, anos, eu tinha que, nessa época eu já estava com 16, eu não trabalhava não. E como que tu... Por isso que eu roubava. Você roubava? Por isso que eu roubava minha avó. Tua avó, entendeu? Perguntar isso, como você sustentava o teu vício? Roubava minha avó e o dinheiro do curso. Ah, tá. Entendeu? Então assim, foi nessa... E os amigos. Né? Que alguns sempre tem um. Alguns sempre tem, né? Vendia às vezes no colégio, fazia catiço, né? E assim, nesse dia eu lembro como se fosse hoje. Meu tio era policial lá de Brasília, se aposentou, Legislativo Federal. Meu tio chegou e meu tio ele também sempre ele fez questão de falar, não, Gustavo, tu não tá sozinho não. Você tem pai, né? Eu te considero como um filho. E esse meu tio, ele chegou de Brasília, e aí tava minha avó reunida, e eu entrei em casa já transtornado, usado, e fui direto pro banheiro, porque eu vi que ele tava lá, eu fui direto pro banheiro. Só que eu sempre deixei as coisas acontecerem para as pessoas verem. E meu tio entrou e viu a trouxinha que eu trouxe para casa, a bolsa da minha avó, que era para estar o dinheiro, e viu toda essa situação. Aí meu tio esperou eu sair do banheiro, me perguntou, e aí, Gustavo? Você vai falar ou eu vou ter que tirar de você? Aí eu falei, não, eu vou falar. Eu falei com ele,
E nesse dia, Rodrigo, eu sempre apanhei muito lá em casa. Muito, mano. A gente apanhava muito. É colher de pau, é ferro. A gente apanhava muito. Pô, a gente fazia... Não, eu merecia. Mas a gente zoava o terror, tacava o terror. Só que nesse dia ninguém me bateu. Nesse dia eu vi o semblante da minha família cair. Porque todo mundo descobriu. Todo mundo. Toda a minha família. Ninguém sabia. Mas eu tinha dúvida. Não sabia de fato. Porque tu muda a tua característica de uma forma surreal. Então, assim, o pessoal tinha uma dúvida, mas ninguém tinha a certeza. Nessa hora o chão da tua mãe também caiu. De todo mundo. Nesse dia foi o dia mau, o dia amargo na minha família foi nesse dia, porque tu não escutava um som na minha casa, tu não escutava um barulho, né? Era todo mundo quieto, um olhando pro outro, um choro preso e todo mundo olhando para mim. E nesse dia eu conheci meu Deus. Nesse dia eu conheci o Deus que eu odiava. Porque nesse dia eu nunca passei por centro de reabilitação, nunca passei por nada. Nesse dia eu ajoelhei e falei: Senhor, se tu existe, se tu és esse Deus que faz na vida da minha avó e do meu avô, o Senhor vai mudar a minha história, porque eu tenho que passar por aquela favela para mim ir para o meu colégio, e eu vou passar por lá e eu não vou sentir vontade nenhuma de fazer aquilo, e eu nunca mais vou usar nenhuma droga. Nesse dia até hoje eu nunca mais usei nenhuma droga. Já se passaram 13 anos desse dia e até hoje, naquele tempo eu passava pela favela e não sentia vontade de usar nada. Eu peguei um nojo por aquilo que vocês não têm noção, eu não conseguia. Perto, né? E eu moro perto e assim, eu já me desviei depois desse dia e bebia, mas não tinha vontade, porque nego às vezes, né, se desvia e bebe e volta e volta, mas eu nunca mais usei nada, nunca mais eu tive raiva, Então assim, nesse dia Deus me curou, porque eu acho que aquilo ali nunca foi pra mim. Eu acredito que aquilo ali nunca foi pra mim. Eu acredito que eu escolhi aquilo ali, mas mesmo que aquilo ali nunca tenha sido pra mim, Deus mudou a minha história. Eu poderia, sabe, porque hoje as pessoas olham pra mim e não conseguem ver isso. Não conseguem ver eu acredito que não consegue, né? Não sei. Eu acredito que não consegue. Mas assim, gente, então eu podia. Não sabia dessa história, não. Ele foi convidado para falar sobre o pai dele. Mas você vê que a figura paterna falta. O que levou a vida do Gustavo? Então assim, eu podia, sabe, simplesmente não falar disso. Eu podia, porque isso pode ser, talvez, para uns chacota, para uns pode soar, né? Como muita gente, depois que eu contei esse testemunho, algumas pessoas mudaram de tipo assim: Gustavo já fez isso. Então assim, mas assim, eu creio que tudo que Deus fez na minha vida, e aonde Ele me deixou, e aonde eu tô hoje, é para glorificar o nome dele. É para trazer pessoas que hoje estão afundadas nessa situação. Porque para tu ver que é o que o pessoal fala, essa situação da droga, ela não tem status social, ela não tem... Ela chega aonde existe a raiva, aonde existe você cria a brecha e o inimigo chega. Então, pode ser que você esteja nessa situação não com esse vício em si, mas um outro vício qualquer. O vício da pornografia, o vício da traição, o vício da... Então assim, saiba que Deus ele pode te curar. Ele pode te transformar. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Naquela noite que eu ajoelhei, eu era ignorante. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia. Eu tão somente falei: Senhor, o Deus dos meus pais, o Deus da minha avó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele pode fazer na tua vida, Ele pode transformar a tua história, Ele pode, sabe, assim como Ele fez na minha. Amém. E hoje, graças a Deus, e assim, naquele momento eu venci essa situação. Depois eu conquistei, assim, junto com Deus e esse apoio lá da igreja, eu conquistei a confiança da minha família, a confiança da minha mãe, ao ponto de o pessoal deixar dinheiro, deixar um monte de coisa. Então isso aí foi um passado que passou. Até, eu acredito que eles nem lembram disso. Se botar... Minha mãe lembra, com certeza, porque ela viveu. Mas assim, muita gente às vezes nem lembra, porque isso foi um passado tão passado. Foi um passado tão passado. Do jeito que curou você, ele agiu também na vida das outras pessoas. Ele agiu. Acabando... Até com a mágoa, né? Porque com a mágoa. A tua família deveria ter mágoa tua. Com certeza. E assim, entendeu? Da minha mágoa eu criei mágoa com os outros, né? E como você falou, o Deus da tua avó, do teu avô, ele foi tão grande que ele não deixou eles também ter raiva de você, mesmo você pegando o dinheiro dela, fazendo essas coisas.
Depois eu tive que pagar. Aí eu comecei a trabalhar com 17. Não, enfim, pelo que eu vi, a tua família não te abandonou. Não, nunca. Fora a figura do teu pai, mas tua família não te Nunca, abandonou. nunca abandonou, nunca. E eles sempre fizeram questão de mostrar que eu tenho pai. Glória a Deus. Que eu não sou órfão. Glória a Deus. Mas então, assim, essa questão é o que eu falei, eu que escolhi. É verdade. Mas eles sempre fizeram questão de sempre me apoiar. Minha mãe, ela sempre me apoiou muito. Meu avô, meu tio, né? Meu pai, eles sempre foram pessoas que me apoiaram, sempre tiveram comigo, sempre me ajudaram. Sempre. Então, assim, foi escolha minha. Foi escolha minha. E aí, daqui a pouco a gente continua mais um pouquinho com o Gustavo. E agora vamos com o Jorge Magno. Amém. Jorge Magno, conhecido como Jorjão. Jorjão, e você agora? Fala um pouquinho de você já falou, né? E Jorge Magno tem 2 filhos, a Letícia e o Matheus, que faleceu, né? O Jorge já começou na história dele, começou dizendo, né, que houve um acidente trágico. Então, vai lá, Jorjão, conta um pouco dessa história aí que aconteceu. Eu queria falar assim um pouco do que a gente tem visto assim na televisão, porque até então, antes de acontecer comigo, muita da gente, a gente não dá atenção nos acontecimentos na televisão, né? Então, essa semana mesmo, né, como houve aquela questão que aquela menininha levou uma bala perdida. E quando eu passei por essa situação, hoje eu entendo o sofrimento que aquela família está passando. Quando não é com a gente não nem, nunca vai acontecer. Não damos atenção. Mas depois que eu passei por isso, isso mexe comigo. Então eu queria assim deixar bem, relatar essa questão de você, quando vê essa situação, lembrar dessa família, lembrar desse pai, lembrar dessa mãe, porque uma das coisas que aconteceu muito comigo, depois que Deus recolheu meu filho, eu criei dessa maneira, a minha televisão ela ligava sozinha. Eu nunca relatei isso para muita gente, mas os mais chegados. E ali eu vi a foto do meu filho. E o que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento, hoje, um pai ou a mãe que perde uma criança, ou um filho que perde uma mãe, um ente querido? Então nós temos que ter fé. O segredo é você tem que ter fé. Tem que ter um Deus vivo, tem que acreditar nele, porque é nessas horas que nós estamos testados, né? Então foi assim, alguns momentos que eu passei. Então eu queria assim, ministrar fé no seu coração que está assistindo, porque Deus vai te dar força, Deus vai dar condições de você um dia, eu falei no início, né? Então eu tenho me apegado em Deus, Deus tem me dado essa força. E falar um pouquinho da minha esposa, né? A minha esposa, ela tinha problema de pressão, então depois desse caso, tudo dobrou. Veio uma diabetes muito, muito forte nela, ao ponto dela perder uma das vistas, devido à diabetes, né? Então eu tenho ministrado força no coração dela. Então eu queria se ministrar força no seu coração, que está passando por isso, que volta a falar que perdeu um ente querido, que perdeu um filho, que Deus há de confortar o seu coração, dá força, porque assim, chega uma hora que não tem explicação, né, Rodrigo? Não tem explicação. Tem o quê? Tem que ter fé, nós temos que ter fé. Estou aqui, né, do lado do meu genro, ouvindo essa história toda. Então ele entrou num momento da filho, e eu lembro que eu falei assim para ele, Gustavo, que está aqui do meu lado, falei assim, olha, Gustavo, você está entrando num momento tão difícil e ao mesmo tempo fácil para mim. Ele entrou então na tua família? Ele entrou na minha família na perda do meu filho, após a na perda do Matheus. Eu já conhecia eles, mas Já frequentávamos a mesma igreja. E eu relatei isso para ele, olha, Gustavo, você está entrando na minha família num período difícil e ao mesmo tempo fácil, porque você vai me ajudar a distrair minha filha, né? Você vai decidir. Hoje eu vejo as crianças sendo bala perdida, várias histórias na televisão, mas eu decidi crer. E eu quero deixar aqui que eu quero crer até o fim, quero ministrar força no teu coração. Creia que Deus vai te dar força, Deus vai te sustentar, e eu queria deixar isso aí relatado. Entendi. Mas Jorge, deixa eu te perguntar, não sei se o pessoal pode estar perguntando aqui,
essa tragédia que houve, muita gente não sabe o que aconteceu, né? Você usou o exemplo aí da bala perdida. Isso. Mas assim, você tem algum problema em falar como você perdeu teu filho? Você não quer entrar também nesse Não, posso falar. Porque assim, é só questão de... É o que você falou, a gente parece que não vai acontecer com a gente, né? Então, assim, é até questão de você... O pessoal que está nos assistindo tomar um cuidado maior, né? Para não acontecer a mesma coisa. Entendeu? Talvez eles até já viram a situação. Já vi, não, com certeza as pessoas já passaram por isso. Glória a Deus que não aconteceu o que aconteceu com ele. Quando ele falar a situação, talvez as pessoas vão lembrar, mas eu vi a reportagem dessa, foi uma situação noticiada. Eu estava, como eu relatei no início, estava saindo de uma festa de família e parei o meu carro para abastecer. Meu carro era GNV e no que eu parei para abastecer, foi assim uma coisa muito rápida. Foi tão rápido que o que eu me lembro, eu falei assim para minha esposa, desce do carro que as crianças estão mortas. É o que eu me lembro. O meu gás explodiu, se eu não me engano, ali na Avenida Martin Luther King, indo ali para colégio, naquele posto ali, abastecendo meu carro GNV, e meu carro explodiu. No que explodiu, veio a óbito do meu filho, Mateus, e meu sobrinho. E nisso, eu lembro como se fosse hoje, que quando a perita veio até a mim, ela falou assim, olha, quem é o condutor do carro, quem é o motorista do carro? E trouxeram ela até a mim, e ela falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele ia recolher as crianças hoje. Poderia ser no ou poderia ser o carro em movimento, mas Deus manda te dizer que ele recolheria essas crianças. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, que parece fácil a gente falar, não é fácil, não é fácil, não zombe de quem está passando por essa situação, queria deixar isso bem relatado, dê atenção, porque só Deus para dar força, só Deus para te manter de pé, porque como eu relatei, a minha esposa, ela já tinha problema de pressão, mas tudo na vida da minha esposa meio que triplicou. Ela veio ficar com a pressão descontrolada, ela veio se tornar diabetes, ela perdeu uma das visões, e até hoje eu creio que antes do último dia Deus vai fazer um milagre. Eu creio no milagre da minha filha. Pode. A Glaucia comentou aqui, meu Deus, só Jesus mesmo para sustentar nesse momento difícil. Muita força para vocês. Meu filho, eu queria falar assim um pouco nele. Meu filho era um garoto assim de 9 anos, que o que você pensar, o meu filho era meio que bom. Pipa, tirava onda. Bola de gude, tirava a ondinha dele. Skate, eu lembro que eu levei ele no shopping Madureira, não me lembro agora exatamente da loja. Eu entrei e falei assim com o vendedor, olha, me vê o melhor skate que você tem aí, dentro das minhas condições. Me preparei, fui lá, e o vendedor virou para o meu filho, você sabe andar de skate? Aí meu filho regalou o olhão, olhou assim para mim, aí pai, eu falei, é contigo agora, rapaz. E ele pegou o skate, Rodrigo, e quem está me assistindo, deu uma volta dentro da loja, sem cair. Então, para você ter noção do que eu passei, meu filho era aquele companheiro, era um sonho que eu tinha. Quando a minha esposa, voltando um pouquinho atrás, quando a minha esposa ficou grávida dele, eu relatei para ela como ele era. Tineia, Mateus vai ser assim, 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 uma carinha redondinha, assim, assim. Então hoje eu falo, porque Deus tem me dado força. E eu quero ministrar essa mesma força que você esteja passando por esse momento, tenha perdido um avô, tenha perdido um filho, tenha perdido um parente, que a dor é a mesma. Não é que você perdeu um filho, que a dor é diferente da minha. Não, a dor é a mesma. Não estou falando de religião, não. Eu estou falando de um Deus vivo que possa estar te dando força nesse exato momento. E se você tiver alguma dúvida, mande para a gente, que o que eu puder passar para vocês, tirar as dúvidas, estou aqui tirando de força que Deus tem me dado, é uma família que tem me. Para quem não me conhece, sou irmão do apóstolo Roland, somos da comunidade evangélica cristã de Irajá.
Hoje o meu genro voltou a congregar conosco. Ele também era de uma igreja muito boa, que tivemos um apoio ali da Igreja Batista, né? Batista Renovada. Então eu quero dizer para você o seguinte: parece que não tem jeito, parece que não tem solução, como foi falado, basta você querer. Se você permitir, Deus entra te dando força, te dando sabedoria como agir dessa situação para frente. É verdade. Você vê como o nosso Deus é, né? Eu fiquei até um pouco calado, né? Porque todo mundo sabe, tem um filho também de 10 anos, 9 anos, idade, quase a mesma idade do filho do Jorge, quando ele perdeu o filho dele. E eu até te admiro, né, cara? A gente aqui em casa tem muita admiração por você, porque como Deus te sustenta ali, né? É verdade. Porque, assim, quem conhece um pouco da vida do Jorge sabe que ele tem que lutar contra ele, contra a dor do coração dele, contra as lembranças do filho dele, mas ao mesmo tempo ele tem a esposa dele que, como ele falou, tem a deficiência dela aumentou, entendeu? Ele tem uma filha, era Letícia, mais velha do que o Mateus? Mais velha. Então, tem a Letícia, que apesar de ser casada com o Gustavo, ela presenciou também o acidente na hora. Sofreu, então, né? Ele tem que... Você vê como Deus age de sustento na vida do Jorge, para ele sustentar esse peso todo dentro de uma família. Então, isso demonstra o quê? Como o Jorge falou, só entregar a vida para ele, né, Jorjão? Porque se não fosse ele na tua vida, já como seria? Meu Jesus, eu tô lembrando que nós éramos 5 dentro do carro, né? E o meu carro... tem o teu sobrinho, né? Ainda tem o meu sobrinho Gustavo, né? Mais e tipo, como passar notícia para a família? Tem esse detalhe. A família do Gustavo não estava. Tem esse detalhe. Eu peguei o Gustavo, que meu filho na noite da festa insistiu tanto para me levar o meu sobrinho para minha casa, que no dia seguinte nós íamos para a casa da minha sogra, que lá é um sítio, lá eles vão jogar bola, andar de bicicleta, já estava tudo certinho. E agora, na hora do acidente, como avisar minha família? Meu Deus. Nessa hora, eu já comecei a ver a mão de Deus, Rodrigo. E você que está nos assistindo. Como passar a notícia para minha família? Avisar minha mãe, que minha mãe é de idade. Avisar minha irmã, mãe do meu sobrinho, hoje são pastores. Só eles dois que sofreram consequências. Só eles dois que sofreram, graças a Deus. Assim foi a vontade de Deus, né? Hoje eu entendo dessa maneira. A minha filha, assim, na popa, ela ficou com o número 3, né? Assim. E eu quero relatar o seguinte, né? Como passar para minha família? Foi. Como olhar para os meus colegas, que na época, eu lembro que o posto ali tampou de amigos. E todos vinham, me abraçavam, uns falavam diversas palavras de sustento no momento, né? E como relatar para a família, né? Então eu quero dizer assim, para você que esteja passando por isso, tem um Deus que vai, com certeza, te dar o mesmo sustento que tem me dado, Rodrigo. Sabe? São vários, como que eu posso... Eu ia até te perguntar, como hoje, né, após isso tudo, assim, né, como hoje é o ambiente familiar entre você e tua esposa com os problemas que ela tem, boa pergunta, Rodrigo. Como você acha que se você consegue, que ela tem os problemas que você falou de pressão, né, e você ao mesmo tempo tem que sair de casa para trabalhar, tem que, infelizmente, a vida tem que continuar. A vida segue. Como você... Deus te sustenta, mas como você está conseguindo, né, ter o controle disso tudo? Deus providenciou tudo, porque hoje eu trabalho com o meu irmão, né? E eu trabalho assim perto de casa. Então tem como, em vez em quando, eu dar uma olhadinha em casa, com permissão do meu irmão, e eu mantenho um contato direto com a minha esposa. Hoje mesmo eu estava trabalhando e ela, Jorge, não estou passando bem. Aí eu falei, tá bom, fica quietinho aí, põe o pé pro alto, assim mesmo, eu falei para minha esposa hoje, põe o pezinho pro alto, se apega em Deus, que logo, logo eu estou chegando. E ao chegar em casa, eu encontrei ela bem melhor. Então tem alguns detalhes que eu queria deixar relatado, que muitas pessoas, Rodrigo, que me assiste, me perguntam aí, como é que vai ser agora a tua amizade com a sua irmã, seu cunhado, como eles vão reagir? Exatamente. Né? E todo mundo fazendo essa pergunta, e eu lembro que muita polícia, muitos amigos, e eu olhava assim para o céu e falei, Senhor, me dá condições de sair daqui. A oração que eu fiz.
Senhor, me dá condições de sair desse momento. E hoje meu cunhado é um pastor, minha irmã pastora, temos uma ótima amizade. Na época eles eram evangélicos também? Já eram evangélicos, minha família toda evangélica, né? E hoje são pastores lá em Cabo Frio, temos assim um contato muito bom. E eu vejo tudo assim a mão de Deus, né, Rodrigo? A mão de Deus, porque não tem explicação. E eu quero também relatar uma coisa que, de repente, muitas pessoas podem estar se perguntando, mas vem cá, será que ele não tem saudade? Será que ele está num ambiente cheio de criança? Não lembro? Lembro do meu filho todo dia, tudo que eu faço, eu lembro do Mateus, creio que tudo que a minha irmã, que o Hamilton faça, lembra, né? Acho que uns 15 dias, né, Gustavo? Deus me presenteou com um carro, né? Assim, mais que a metade de um carro. E eu virei para minha filha e falei assim, Letícia, sabe quem eu gostaria de estar sentado aqui no banco comigo? Aí a minha filha me olhou e falou assim, sei, pai, o Mateus. Então eu quero dizer para você que esteja passando nessa situação, que é meio que é normal você lembrar. É normal você lembrar do seu filho na hora que vai jantar. É normal você lembrar do seu filho no dia do pagamento, que ele estaria ali pedindo R$1 para comprar pipa. Era tudo, pai, me dá R$1, depois que inventaram o real. Mateus, tudo era R$1. Era R$1 para pipa, era R$1 para bola de gude. E isso é normal, não é da sua cabeça. Mas se você se apegar em Deus, tiver fé, isso tudo vai se acalmando, Deus vai te dando controle. Tem o Dia dos Pais, é triste? Muito triste, muito. Dói muito aqui dentro, mas eu volto a falar para você que está me assistindo. Se você crer, se você confiar em Deus, com certeza o Dia dos Pais vai passar de uma maneira que quando você vê, chegou a noite. E isso é o que eu posso relatar para vocês. Então creia, sabe? Uma das coisas assim, eu tenho muitos amigos, pessoas que me deram assim apoio. Trabalhei numa firma chamada Tecnobre, ela fica ali na Penha, depois do viaduto da Lobo Júnior, queria relatar isso, e o dono de lá é Haroldo, se eu não me engano, Haroldo Benício de Sá. E foi um dos patrões que me deu apoio nessa época. Eu trabalhava nessa firma, era motorista, e eu lembro, Rodrigo, que o senhor Haroldo virou para mim e falou assim, Jorge, se você quiser vir trabalhar, você vem trabalhar. Se você quiser ficar em casa, você pode ficar em casa, que eu vou te dar todos os seus direitos, você vai receber seu pagamento direitinho. Eu tinha direito à cesta básica, ele mandava entregar na minha casa. E só que antes disso tudo, ele falou assim, Jorge, mas eu achava que você deveria vir trabalhar. Fica aqui dentro da firma, um galpão imenso, fica aqui na firma, que aí você vai se distraindo e o tempo vai passando. E eu falei, tá bom, senhor, eu vou aceitar essa opinião do senhor sim. Ah, tu foi? Fui trabalhar, só que eu fazia, tipo assim, ele me deixou tão à vontade, que eu creio que foi Deus que preparou esse patrão na minha vida, que ele falou assim, ó, se você quiser sair para fazer a entrega, sai. Se você não quiser sair, você fica aqui, no meio do pessoal, que lá eram muito homens, né? Que lá eles trabalham com motores, bomba, Tecnobre. Então eu quero assim deixar relatado que Deus preparou esse homem assim para me abençoar, que na época que aconteceu o acidente eu trabalhava na Tecnobre, então ele me deixou muito à vontade e eu queria deixar isso relatado. Então eu quero deixar relatado que Deus, ele vem preparando tudo. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, se eu perder meu filho, não sei o que será de mim, mas Deus sabe o que será de você. Mas se acontecer isso, eu vou junto. Não, Deus tem um propósito para você, basta você confiar. Aleluia. Minha sogra comentou aqui, gente, que Deus continue te sustentando, né? Sustentando Amém. a sua fé. Amém. Gente, a história do Jorge é uma história meio impactante, mas você vê que como Deus está sustentando, né? Glória a Deus. Deus Eu lembro também, na tua vida. Eu lembro quando eu trabalhei nessa Tecnobre, né, que eu comecei a me sentir assim um pouquinho mais forte, que eu não sou forte até hoje. Muita gente fala assim, você é... Não sou forte. O que eu coloco na minha mente é que eu tenho fé, né? Aí eu lembro que eu peguei aquela... Estava até quase meio que inaugurada aquela estrada...
Aquela de Falei o cima. nome aqui na Austin. Não. No final da Austin Luiz. Não, final da Austin Luiz. Esqueci. Que pega pra lá pra... O Metropolitano. Eu lembro que eu dentro de uma Montana Zero, eu escutava vozes. Se joga daí. Tem uma determinada altura nessa Arco Metropolitana que você vai passar por cima do Rio Guandu. Quem quiser conferir, só passar por lá. Porém, uma visão assim muito bonita, né? E eu escutava vozes. Que isso, rapaz? O que tu tá fazendo? Se joga daí. Se joga daí. Pula daí de cima. E eu falava assim, olha, Satanás, mais uma vez você perdeu. Eu conversava com Satanás. Eu disse, olha, Satanás, mais uma vez você perdeu. Porque o que comanda a minha vida, o que tem me dado força é Jesus Cristo. E eu tenho estado assim, como acabaram de relatar, que Deus continue me dando força, me dando fé, e eu quero continuar, que você continue tendo força aí, continue tendo a sua fé, que com certeza vai ser um dia após o outro. E a minha família, ela me apoiou muito. Eu me lembro também agora, Rodrigo, que as coisas vêm, né? Eu me lembro que a minha mãe, Dona Dalcina, que está, se eu não me engano, com 84 anos, ela falou assim, olha, meu filho, eu quero falar para você que você, como pai, você nunca se sinta triste, porque o que você pôde fazer pelo seu filho em vida, você fez. E aquilo ali, escutando da minha mãe, foi um refrigério assim, muito grande no meu coração. Que a minha mãe me chamou e falou, olha, meu filho, o que você pôde fazer em vida pelo seu filho, você fez. Então, e aquilo ali, gente, me trouxe um refrigério. Ei, Maguinho, falando, porque assim, eu conhecia, como foi falado, eu conhecia a Letícia, eu era do grupo de adolescentes junto com ela lá na igreja, mas nunca fui imaginar que um dia eu seria esposo dela, né? E eu conheci essa família e o Maguinho sempre foi tido como profeta, tanto na igreja como na casa dele. Ele sempre foi profeta. E hoje, casado com ele, eu pude ver que ele realmente é. Porque uma coisa é você falar. Com a minha filha. Casado com a. Casado com a minha filha. Lá ele. Casado com a filha dele, eu pude ver que realmente é um homem de Deus, é um profeta. E olha só. Um profeta acontecer isso, porque normalmente as pessoas olham, né? Um profeta e acham, não, tem que ser aquele que a vida é surreal. Mas não, Deus ele testa, Deus ele prova, Deus ele te prova no fogo, para saber se você é. E hoje eu posso ver que ele é. Pode falar, Júnior. Eu queria deixar um corinho que eu canto muito, para você que está me assistindo, e o grupo que está aqui também. Eu costumo cantar ele assim, na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, achei em Jesus Cristo uma fonte de poder. Agora eu quero ver qual é o inimigo que possa me deter, que possa nos deter, qual situação que você se encontra aí, que você está, que possa te deter. Nenhuma, porque Jesus é o que nos dá força, tem me sustentado. Gente, o papo aqui, a gente teria assunto aqui para as 3 horas de live, mas tá sincero. O assunto é muito amplo, até porque são 2 histórias diferentes, né? Interessante demais. É verdade. Né? A história do Jorge aqui, porque mostra que a gente tem que sempre atento, porque, como ele disse, ele nunca esperar que isso acontecesse com ele. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né, Jorge? Vigilante, porque o diabo está aí querendo... Ele procura as brechas. E como viu a brecha do Jorge ter perdido o filho dele, já queria levar ele. O filho dele está na glória. Mas se o Jorge, naquele momento, tirasse a própria vida, o Jorge já não estaria na glória. Então, assim, o diabo aproveita. Vamos ficar vigilante, né, Jorge? Amém. Vamos aqui para mais uma pergunta, gente. Vamos lá, só antecipando que eram muitos. Pode botar o óculos. Posso botar o óculos? Tá ficando velho, meu amigo. Deixa eu botar o óculos. Meu amigo tá ficando velho. Vou botar o óculos para meu amigo já tá coroa, gente. Sabe quanto velho bota o óculos? Amém, glória a Deus. Minha sogra tá aqui, ó, firme e forte. Renato comentou assim, eu sei o que é isso. Ele falou com relação às vozes que falaram com você para ensinar. Então, vamos lá. Os 2 passaram por perdas, né?
Gustavo, a ausência perda que o Gustavo não teve o pai por perto, o Jorge pela perda do filho. Isso serviu para vocês se tornarem mais fortes em Deus, né? Pelo que eu noto. Tem uma pergunta de uma só um minuto, gente. Daqui a pouco eu faço outra pergunta. Magno, como que você conseguiu vencer as vozes? O Renato perguntou. Eu consegui vencer as vozes porque, como eu relatei, eu coloquei na minha mente em si fé, a minha fé. Eu coloquei a minha fé em ação, né? Tem até, se eu não me engano, tem um hino, né? Coloca a sua fé em ação, né? Eu coloquei a minha fé em ação. Então, se você tem escutado essas vozes, começa a colocar a tua fé em ação que você tem para com Deus. Vai aprendendo, você vai ver a televisão ligar, você vai ver... Agora eu lembrei aqui um fato, que eu estava no Guanabara, ali da Água Branca, fazendo compra, eu e minha esposa. E nisso que eu entrei na seção que fica a maçã, a laranja, se eu não me engano, você entrando, fica do lado esquerdo, eu vi o meu filho em pé no meio da sessão. Nisso, a minha esposa vinha na minha direção. Eu vi o encontro dela, meio que esbarrei nela assim, levando ela para outra sessão, e a minha esposa falou assim, o que foi? Eu falei, não, vamos ver o preço de um negócio aqui, porque eu tenho certeza que se a minha esposa visse aquela cena, eu não sei se ela teria condições de superar aquela situação. E ali eu pude ver Deus testando a minha fé. Então, se você tem ouvido vozes, você se apega em Deus, que com certeza vai bater em retirada. Bateu da minha vida, porque não vai bater da sua vida. E a Bíblia fala também, Renato, que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, resistindo a ele, eu acredito, que ele foge. Resistir, o segredo é resistir. O Maguinho resistiu e ele fugiu dele. Renato, eu não sei se você tem noção do que você parar na sua sala. Não estou falando de uma sala grande, uma sala bonita, não. Uma sala com uma televisão e você nesse momento parar para jantar e a tua televisão liga com a foto do seu filho ou com a foto dessa situação que você está passando. O que você faria nesse momento? Eu fui testado de diversas maneiras, mas eu volto a falar para você, Renato, e você que está me ouvindo, eu coloquei a minha fé em ação. Se você colocar a tua fé em ação, com certeza a sua televisão vai desligar. Foi o que aconteceu na minha. Ela desligou e nunca mais ela ligou. Sabe por causa de quê? Até hoje eu tenho crido e quero crer. Eu tenho relatado isso para todo mundo. Quero crer até o fim. Eu quero crer até o fim. Amém. Gente, o Gustavo vai só terminar aqui, que ele pediu para terminar. Como foi o processo após ele... O familiar descobrir que ele estava usando a droga e... Não, assim, é porque eu falei, né? O inimigo, ele acaba com todas as áreas da tua vida. E assim, isso foi uma área que ele destruiu. Eu comentei só dessa área. Mas ele também destruiu a área do relacionamento. Porque aí a raiva também depois começou a passar para minha mãe. E aí, por raiva dela, eu escolhi uma pessoa para me relacionar que ela não gostava, que ela sabia que ia destruir a minha vida. E eu, mesmo assim, quis escolher essa pessoa. E realmente, minha vida foi de fundo a baixo, não culpando a pessoa. Eu perdoo e tenho total... Mas com essa pessoa, ela me traiu, a traição foi para um Facebook da vida. Ali eu tive a mesma vontade. E a pessoa era conhecida, né? Lá num bairro muito conhecido, Jardim Bangu. E assim, a pessoa era muito conhecida. A gente era da Assembleia, na época eu pregava nas igrejas. E a traição foi para um Facebook de todos os nossos amigos. E ali eu também tive vontade de matar a pessoa que fez. E eu cheguei a ligar porque eu conhecia. Fui descobrir que eu malhava, eu liguei para ele e falei, irmão, vou te falar, Deus está te dando um livramento. Acredite você ou não, eu sou o marido da pessoa que tu fez e quero dizer que Deus quer te dar um livramento, porque eu não vou agir como a minha vontade quer. Eu vou simplesmente te perdoar e perdoar porque vocês sigam o caminho de vocês, né? Então, assim, o inimigo ele destruiu também a minha vida no relacionamento, mas assim como
uma vez Deus restaurou a minha vida com relação a droga, que depois eu estudei, fiz minha faculdade, consegui voltar assim os neurônios, e dando glória a Deus, dei glória a Deus de cada detalhe. Hoje eu tenho meus pelinhos no nariz e dou glória a Deus por ele, porque quando você usa essa droga, você não tem pelo no nariz. Então assim, cada detalhe da tua vida você tem que dar glória a Deus. E Deus mudou a minha história também no relacionamento, porque a Letícia, ela foi nascida e criada no Evangelho, a família dela é toda evangélica, a família dela é de geração apostólica, que são os nossos apóstolos, os pastores, tudo pastor e tal. E quando que você ia imaginar que o meu sogro ia dar a mão dela para mim, conhecendo, não sei se ele conhecia totalmente a fundo, mas já conhecendo uma parte do meu testemunho. Nunca, eu falava nunca, se eu fosse um maguinho, eu não daria minha filha para ele, eu não daria minha filha para mim mesmo. Então assim, só pela história, uma menina que sempre foi separada, nunca se desviou, nunca foi para a direita, na esquerda, uma menina, vamos dizer, pura. Eu pude ver que é uma menina pura, entendeu? Que se escolheu se guardar até o casamento. Eu vi isso e assim, como que isso pôde acontecer? Mas isso era um sonho que eu tinha. Eu falei assim, eu quero, no mundo hoje que é difícil você ter uma menina pura, eu quero ter uma menina pura, eu quero ter. Então ali Deus também restaurou meu sonho. E eu tive uma menina pura, eu tive uma menina que me ama, que me guarda, que está comigo, me ajuda nas minhas batalhas. Então assim, Deus ele pode restaurar. E também, passando rápido só para essa pergunta, como Deus restaurou a tua vida? E que você já pula, porque já está correndo. E assim, teve um lance também, eu não comentei. Eu não consigo nem fazer perguntas para ele, porque eles dois falam. Eu quero dizer, eles já contaram a história toda já. E eu quero dizer agora para você, Rodrigo e Érica, porque também teve lances. Depois entrou o meu padrasto, né? Minha mãe conheceu o meu padrasto, que também hoje é meu pai, né? Também tá sempre comigo. Hoje é uma benção na minha vida. E na época, claro, ele tinha os problemas com bebida e acabava acontecendo algumas coisas lá em casa. Já cheguei de evangelismo na minha igreja e a casa toda quebrada. E eu falava, Senhor, eu tava lá fazendo a tua obra, eu tava lá evangelizando para bandido, sabe? E como é que eu chego na minha casa e tá esse muvuá todo? E assim, eu criei também uma raiva com ele. E hoje, assim, Deus ele restaurou. E eu quero dizer, Rodrigo e Érica, que sabe quando é que foi? Eu nem sabia que Deus tinha restaurado nesse momento, porque eu tinha o resquício, esse meu relacionamento com o relacionamento ao meu pai. Foi eu já estava na Igreja Batista Renovo também, que foi também um momento de muito aprendizado na minha vida. E eu estava aqui na casa de vocês, a gente estava fazendo uma comunhão que a gente sempre fazia, né? E aí eu lembro que esse assunto foi puxado pela Érica, né? Sobre o nosso relacionamento, a minha história. A Érica também ficou na época, eu acho que impactada, né, com a história. Ela falou, cara, que eu não imaginava. E nesse momento ela falou, pô, Gustavo, mas e o perdão? Aí isso bateu como Deus, aí eu já não via mais Rodrigo e Érica e só via. Parece que eu estava sozinho ali naquele momento. Aí eu levantei, não sei se eles lembram. Fui no banheiro, ajoelhei no vaso e comecei a chorar igual um desesperado. E ali Deus ele foi liberando perdão total na minha vida. E hoje, graças a Deus, nosso relacionamento é totalmente de pai e filho. Eu creio que Deus ele deu essa situação, nos deu esse presente e também com relação ao meu pai também. Deus restaurou essa situação na nossa vida. É possível e não tem, e pode passar o tempo que for. Deus ele pode restaurar todas as áreas da tua vida. Amém. Você não quer falar, Jorjão? Então eu queria deixar uma coisa aqui que eu estou lembrando aqui. Uma das coisas que as pessoas cobram muito. Você não chora, né? Como eu falei antes. Você não tem saudade? Tenho saudade. Choro. Eu queria te dar um conselho. Se você puder não chorar perto da pessoa, no meu caso da minha esposa, legal. Se manter um pouquinho de forte, para ministrar força para ela. O dia que ela quiser chorar, apoia ela, abraça, porque isso é muito importante. Porque muitas das vezes eu sou homem e não vou chorar. Sou homem, não vou abaixar minha cabeça. Não, abaixa sim, chora, porque isso tudinho vai passando e Deus vai te dar força. Aleluia. Gente, como eu falei, muitas perguntas para fazer, mas o tempo nosso é curto, as histórias são longas, né, para a gente poder alcançar algumas vidas. Então, Jorge, só para finalizar, resumido, rápido, Deus para você? Tudo. Família? Tudo. Então, para você, Gustavo, Deus? Deus é amor. Amor?
Amor. Família também. Família é um amor incondicional. Deus é um amor incondicional, família é um amor acima de tudo. Então, só Deus nas nossas vidas, João. 33 anos de casado, não abro mão da minha esposa por nada. Quero respeitar ela desde o primeiro dia até o dia que Jesus vier me buscar para encontrar com meu filho. Aleluia. 5 anos de casado. Eu quero dizer, Letícia, que eu não abro a mão de você por nada. Eu também te amo e quero chegar nos 33, além. O Jorjão tá perguntando, e o Netinho? O Neto? O Netinho, tá pra vir. Deus já tá trabalhando nessa situação. O remédio já foi embora. Aquele gente, existe uma casta de inimigo chamado remédio para não engravidar, gente. Isso aí foi criado pelo... E assim, isso aí já foi embora, a Letícia já parou, já fez os exames, a gente já tá agora só esperando porque é Deus que faz, né? Só esperando a hora certa. Então, gente, estamos chegando aqui no final da nossa live. Vocês veem, né? Tudo que os dois passaram, mas olha o sorriso na vida deles, né? A gente consegue enxergar Deus em cada um, consegue enxergar Deus na família deles, entendeu? São duas famílias que não abandonam Deus de uma coisa para finalizar, Rodrigo, que veio agora na minha mente, que muitas pessoas falam assim, mas o gás estourou, vai ser indenizado. Teve pessoas que falam assim, você vai ficar rico. Falar disso também. Não ganhei R$1, não ganhei, e Deus tem me sustentado até hoje. Não ganhei, e se eu não me engano, não sei se já caducou, Gustavo. Não, então, quando eu conheci eles, assim, quando eu já tinha conhecido, né? Quando eu voltei para a comunidade, logo depois dessa situação que aconteceu no meu relacionamento, que também foi um milagre, só contando. Gente, eu fiz a vida desse menino é só milagre. Eu fiz a festa, para vocês, é possível. Olha só, eu fiz a festa de casamento com essa menina que chegou a me trair, foi pro Facebook e tal. Eu fiz uma festança, fui para Cancún. Na época eu tinha uma condição financeira muito boa. Eu tinha empresa e eu cheguei para Cancún e fiz uma das festas nos melhores salões aqui de Bangu. E assim, foi tudo maravilhoso. Tinha orquestra, uma das melhores orquestras da Assembleia de Deus de Madureira. Tinha tudo do bom e do melhor. E assim, quando aconteceu a situação, eu falei assim, agora eu tô casado com ela. A Bíblia diz que só quando... Só morrendo solteiro e tal. E o que vai acontecer agora? E quando eu fui ver, gente, eu tinha casado, mas não tinha levado o papel no cartório. A gente não tinha levado o papel no cartório, a gente não tinha oficializado o casamento. E a nossa apóstola falou, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. O nosso casamento não foi ligado na terra. A gente não oficializou aquilo perante os homens no cartório, não fizemos. Aí eu falei, caraca, meu Deus. O cara do cartório chegou pra mim e falou, irmão, eu tenho tantos anos de cartório. É um coroinha do cartório lá de Bangu. Todo mundo, ele é mó zoeira, ele. Ele falou, irmão, eu tenho tantos anos de cartório, eu nunca vi isso acontecer. Você esqueceu de... Irmão, é livramento, não casa mais não, velho. Não casa... Só que aí Deus me fez casar. Aí voltando. Aí eu casei com a Letícia e aí eu falei, Deus já tinha restaurado, eu já estava fazendo direito, cursando direito. E aí eu falei, poxa, me dá esse número do processo para mim ver como é que tá essa situação. Porque não é o dinheiro, gente, não é o dinheiro. Mas hoje a Edneia está precisando dos melhores médicos para ela voltar a enxergar. E isso a gente tem que ter dinheiro para fazer isso. Então eu falei, me dá o número do processo, eles têm que ganhar essa indenização. Lá na igreja tem um rapaz que ganhou uma indenização de milhões só porque uma roda pegou ele do ônibus. Então assim, eles tinham direito a isso. E aí eu peguei o número do processo, e aí eu pedi o número do processo. Aí o Maguinho, ele tinha na época, o patrão dele chegou para ele e falou assim, pode deixar que o advogado da empresa vai cuidar disso. E aí quando o Maguinho foi questionar o advogado da empresa, já tinha saído da empresa, o número do processo para mim dar uma pesquisada e ver em que pé estava, a gente foi descobrir que o advogado não tinha dado entrada na causa. E aí já tinha passado 4 anos na área civil, se prescreve com 5 anos. Na área penal não se prescreve, ele ainda pode ser responsabilizado penalmente. Mas na área civil, que é a parte da indenização, se prescreve com 5 anos. E aí eu falei, meu Deus, caraca, minto, não era nem 4 anos, já tinha passado 4 anos, acho que faltavam uns 2 ou 3 meses para caducar. E aí eu falei, caraca, eu peguei a raiva desse advogado, eu falei, meu Deus, como é que o cara, ele deve ter recebido um dinheiro, né, do posto para não estar dado entrada na causa. E aí o que acontece? Eu fui correndo com a advogada da minha mãe na época da empresa,
que sempre ganhava as causas, sempre fazia e tal. E aí eu fui correndo com ela, contei a história, ela falou, não, a gente vai ganhar realmente, vocês têm direito e tal, a gente vai ganhar isso. E, gente, eu acho que a mesma também ganhou, porque a menina também não deu entrada na causa. E aí o que acontece? Caducou. É o termo, né, no que a gente costuma usar assim, para vocês entenderem, prescreveu. E eles não têm mais direito, né, na área civil a indenização aqui na terra, mas eu creio que no mundo espiritual eles terão eles serão restituídos de tudo isso que aconteceu no mundo espiritual. Eu ainda creio que Deus ainda vai trazer essa restituição, porque o homem ele pode se vender, o homem ele pode fazer, sabe, eu fiz direito, eu conheço essa classe e assim, os advogados podem ter se vendido, mas Deus ele não muda, ele não, e Deus ele tem sustentado essa casa até hoje. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um podcast. Queria agradecer aos 2 convidados. Você que nos assistiu, obrigado também. Que siga a gente, nosso Instagram é @, né? Nosso YouTube, amor. No YouTube também, siga a gente lá. E se alguém quiser escutar mais a história, né, do Jorge, que ele passou, né, ele falou que ele está pronto para, né, responder a qualquer momento, ajudar a pessoa de repente passar por isso. O Gustavo também chama a gente lá, faz as perguntas que a gente faz esse contato aí pro Jorge. A gente está, né, Jorjão, buscando, né, salvar mais vidas, né, que se encontram em desespero. É verdade. O Gustavo também. É uma solução, né? Sempre é uma solução. Então, para finalizar, Jorge, queria que você orasse pelas pessoas que perderam o filho. Amém. E Gustavo fizesse oração aí pela pessoa que tem ausência do pai. Amém. Tá Amém. bom? Você ora aí pra gente rapidinho, pra gente encerrar. Primeiro que o Maguinho ele vai fazer vigília aqui. A gente tá com um tempinho um pouquinho em cima, Jorge. Mas... Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Senhor, graças eu te dou, Senhor, por mais este momento, Senhor, na tua presença, meu Pai, porque, Senhor, neste simples trocar de vivências, meu Pai, eu creio que ali a tua presença está, meu Pai. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, nós dedicamos a ti, Senhor, de cada história aqui contada, meu Pai. A minha história quem mudou foi o Senhor, meu Pai. Senhor, que essa mesma, Senhor, que isso que aconteceu na minha vida, meu Pai, venha se refletir também na vida daquele que está escutando hoje, meu Pai, e não sabe o que fazer porque foi abandonado pelo pai, pela mãe, ou, Senhor, por quem quer que seja, pelo cônjuge, meu Pai. Senhor, alguém que está sofrendo agora de abandono, meu Pai, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha, Senhor, que ele venha entender, Senhor, através desse testemunho, que é possível ele escolher o bem, que é possível ele escolher o Senhor, meu Pai, porque eu creio que o Senhor irá restituir, Senhor, esse abandono, Senhor, de outra forma, meu Pai, e também ensiná-lo a perdoar, meu Pai, aquele que fez esse abandono, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Senhor, eu costumo dizer o seguinte, meu Deus, que a gente só tem como ajudar a quem pede ajuda, Deus. É verdade. E, ó Deus, esse que te pede ajuda nessa noite, ó Deus, entra nessa casa, entra nesse coração, entra nessa mente, ó Deus. Assim como eu olhei para o céu, dentro da situação, eu disse, Senhor, só tu para me ajudar. E, ó Deus, só tu tem me ajudado, tem me dado força. Essa mesma força que tu tem me dado, ó Deus, eu quero ministrar o coração desse pai, eu quero ministrar o coração dessa mãe, dessa avó, desse filho, dessa filha, desse primo, dessa prima, em toda a família, ó Deus. Porque, ó Deus, só tu, meu Deus, para me dar força, meu Deus, para mim ministrar força em outros corações, ó Deus. E assim como o Rodrigo falou, ó Deus, estou aqui, ó Deus, preste, ó Deus, para apoiar aquele que precisa, que eles possam entrar em contato conosco, não para nos aparecer, não, mas para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, ó Deus. E dê força a esse pai, dê força a essa pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Então, gente, até a próxima live. Fiquem ligados aí que a gente vai informar vocês a próxima data e o próximo tema. Amém. Mais uma vez, obrigado. Amém. E boa noite.